Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Começando mais uma aula. Tô perdendo meu bordão. Bom dia, meus amores. Bom dia, meus amores. Bom, relembrando lá, o que a gente viu na última aula? Começamos a ver a parte de coeficiente de atrito. Vimos um caso de coeficiente de atrito, né? Um exemplo onde o cara está em repouso. Temos uma força de atrito ao contrário. Vimos uma questão como essa. E ficou para casa resolver um exercício igual, né? Só mudou de valores. Então, o que eu vou fazer? Ele pergunta qual a força máxima que eu vou aplicar. Então, o primeiro passo eu tenho que calcular meu normal, meu eixo Y. Então, eu vou aproveitar e vou copiar os exercícios, já que é tudo igual mesmo. Normal menos o peso igual a zero. Normal é igual ao peso. A massa é 15, então aqui é 150. E aí, o que eu vou fazer? Olhando para o meu eixo X, como ele está em repouso, significa que F menos FAT igual a zero. F igual a FAT. FAT é o coeficiente de atrito vezes a normal, coeficiente de atrito 0,6, aqui 150. Então, calculando 0,6 vezes 150, 90. Então, significa que a gente precisa aplicar uma força maior do que 90 para fazer com que ele se movimente. Vamos para o próximo. Um bloco de 60 kg é puxado com a força de 180. Qual deve ser a aceleração dele, sabendo que o coeficiente de atrito é 0,2? Parecido com a outra questão, mas não é igual, né? Vamos calcular nosso eixo Y. Vou pegar aqui a nossa colinha. Normal menos o peso. Ó. Normal menos o peso igual a zero. Minha massa é 60, então aqui 600. Perfeito. Só que agora, olhando para o meu eixo X, ele tem uma aceleração. Tanto que ele pergunta para a gente. Né? Então ele tem um movimento uniformemente variado. Logo, o que eu vou ter? A força F menos a FAT vai me gerar aqui uma massa vezes uma aceleração. Então vamos lá. Eu vou calcular a FAT aqui embaixo para facilitar. Minha FAT, então, ela vai ser o coeficiente de atrito 0,2 vezes a normal, que é 600. Então, minha FAT, isso vai dar, se eu não me engano, vai dar 120. Então, eu vou ter 120. Então, substituindo na minha equação, força F 180, FAT 120, massa 60. Então, aqui 60 igual a 60 vezes A é igual a 60 dividido por 60, né? 180 menos 120 vai dar 60. Tá 60, passa para o outro lado dividindo, então 1 metro por segundo ao quadrado. Então, achei a minha aceleração do meu sistema. Tudo bem? Da mesma forma que eu posso ter um sistema com esse, posso ter um sistema de dois corpos. O que eu vou fazer, por exemplo, no sistema de dois corpos? Então, vamos analisar primeiro o enunciado aqui. Ó. Dois corpos A e B, de massas iguais de 10 kg, estão ligados por um fio de peso desprezível, que passa por uma polia sem atrito, como indicado na figura abaixo. Entre A e o apoio existe atrito, coeficiente 0,6. Determina o modo de aceleração do corpo e a intensidade da força de atrito no fio. Então, o que eu consigo identificar? Quais são as forças que atuam? Peso, normal, aqui tem um cabo, então é tração, aqui tem um cabo, tem a tração. Qual é a tendência de movimento? A tendência é o bloco B descer e o bloco A ir para a direita. Logo, para onde vai estar a força de atrito? Ela vai estar contrária ao movimento. Como que a gente calcula a aceleração? Lembra? A gente considera o sistema como um só, considera o sistema único, calcula a aceleração. Então, considerando meu sistema como um só, eu vou ter isso aqui, ó. A força PB ela está puxando o meu corpo para baixo e quem está contrário a ele vai ser a minha força de atrito. Então, primeiro a gente precisa calcular a força de atrito para calcular o resto, certo? Então, ó, normal menos o peso igual a zero, calculamos normal igual a 100.
Agora que eu calculei a minha normal, eu posso calcular a minha força de atrito. Então vamos lá. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Coeficiente de atrito 0,6, normal vai ser igual a 100. Quanto que vai valer minha FAT? Vale 60, né? Beleza. Agora que eu já tenho que esse cara vale 60, eu vou calcular o meu peso de B. E agora é só pegar a minha equação e substituir. Então vai ficar como? Limpando aqui, eu tenho que minha FAT é 60, peso de B vale 100. Então eu vou ter aqui no meu sistema peso de B menos FAT, né, porque ele está se movendo para a direita, massa de um, massa do outro, vezes aceleração. Então vai ficar 100 menos 60. Quanto que é a massa de 1? Massas iguais de 10, né? Então vai ficar 10 mais 10 vezes A. 40 é igual a 20 vezes A dividido por 20 vai dar 2. 2 metros por segundo quadrado. Certo? Então, mais um exercício, né? Próxima aula eu vou passar um exercício parecido com esse, alguns exercícios para vocês resolverem, e a gente corrige na próxima aula. Tudo bem, gente? Então, até a próxima. Falou. Hoje é bem rapidinho.